Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu quero começar com vocês hoje, às quartas-feiras, uma jornada pelo caminho do autoconhecimento. Por quê? Porque nós, você, eu, cada um de nós, somos uma criação de Deus. E a gente só pode conhecer essa criação de Deus, que somos nós, quando nós nos conhecemos. Porque senão a gente fica pensando sobre nós aquilo que os outros dizem, ou aquilo que a gente acha que é, e aquilo que é de mais rico, que é o que Deus deu para nós, e o que Deus quer de nós, a gente perde. Nessa estrada do autoconhecimento, nós vamos andar com Davi. Eu vou pegar a história de Davi e a cada quarta-feira nós vamos dar vamos avançar na história de Davi. E a partir disso, a gente vai conhecendo mais e mais, não a história de Davi primeiramente, mas primeiramente aquilo que Deus fez em cada um de nós, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Olha, a gente fala muito que Jesus veio salvar o homem, né? E a gente sempre pensa em termos meio religiosos, ou mesmo até em termos de eternidade, que é uma verdade. Ele veio nos dar vida eterna. Mas vamos pensar assim, Deus te criou. O pecado estragou você. Agora, Deus está em Cristo restaurando você. Ele não está somente restaurando um novo céu e nova terra. Ele está levando você a ser aquilo que Ele criou você para ser. E para cada um de nós, Deus tem um desígnio próprio, né? Um propósito próprio para cada um de nós. Aquilo que a gente chama a missão. Na história de hoje, na parte de hoje da jornada, eu vou trazer para a nossa caminhada um outro personagem, que é Saul. Então a gente tem aqui o primeiro rei de Israel, Saul, e o segundo rei de Israel, Davi. Saul, ele tinha cara de rei, mas ele tinha caráter de menino. Davi tinha cara de menino, mas caráter de rei. Ou seja, eles não eram aquilo que eles aparentavam ser. Eles nem eram aquilo que os outros poderiam falar sobre eles. Por que eu digo que Saul tinha cara de rei? Quando o povo de Israel começou a pedir um rei, os olhos se voltaram sobre o filho de Quis, que era Saul. 1 Samuel 9:2 diz que tinha Quis um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então qual é a descrição que a gente tem de Saul? Saul era um rapaz, era um guerreiro jovem, não era uma pessoa de idade. Ele era muito bonito, a beleza dele atraía, e ele era alto, atlético, então ele sobressaía do ombro para cima, ele tinha cara de rei. Cara de rei, né? Se você colocasse dentro de um concurso para ser rei, Saul e Davi, as pessoas votariam em Saul, porque ele tinha cara de rei. Eu dou risada porque assim, tem o cara que tem cara de pregador e o cara que não tem cara de pregador, né? Já aconteceu comigo, de eu ir numa igreja pregar, e quando acabou o culto, uma irmã da igreja chega para mim e fala assim: quando eu vi o senhor lá na frente, fiquei pensando, o que esse baixinho vai falar para nós? Ou seja, se eu fosse um cara tipo Saul, ela teria de dar, ele tem alguma coisa a dizer, né? Mas como não tinha aparência, então o Saul, ele era um camarada que ele tinha aparência de rei. Agora, por que eu falo que ele tinha caráter de menino? Primeiramente porque ele era presunçoso, ele era arrogante, ele achava que era o que ele não era. Por quê? Ele foi escolhido para ser rei. Numa determinada batalha, Samuel demorou para chegar para oferecer o sacrifício, para orar pela batalha que eles iam. Então o que Saul fez? Saul assumiu a posição de sacerdote e ofereceu um sacrifício. E ele foi repreendido por causa disso. Ele foi repreendido, porque Deus não tinha chamado ele para ser sacerdote, Deus tinha chamado ele para ser rei, e ele achava que por ser rei, ele poderia ser qualquer coisa.
Ele poderia assumir posição que não era a posição dele. Ele era presunçoso, né? Eu diria que ele era bastante adolescente emocionalmente, né? Porque o adolescente ele é assim, ele não, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu pego, eu resolvo e tudo mais. Além disso, Saul era um camarada bastante enciumado. Quando Davi luta contra Golias e vence Golias, e o povo começa a aclamar Davi, né? E cantar, Davi, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares, e toda aquela comemoração, Saul ficou muito enciumado. Ele ficou muito enciumado. Mais na frente você vai ver que ele ficou tão enciumado que ele chegou a tentar matar Davi algumas vezes. E o ciúme é um dos sinais da imaturidade, né? Da imaturidade. A outra razão que eu digo que que Saul ele era bastante maturo, é que ele era muito inseguro. Há uma situação em que Saul ele fala para o pessoal, até quero pegar 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20, a gente lê aqui no versículo 33. 1 Samuel capítulo 22, no versículo 8, 22:8, ele fala assim, né? Viu, por que vocês não me avisaram? Ele fala assim, o que Davi vai fazer para vocês, para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou o meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Olha só o que ele diz, né? Ele diz, todos tenhais conspirado, ninguém houve que me desse, que me avisasse, e nenhum dentre vós tem se doído da minha situação. Então Saul, ele era um camarada bastante inseguro, e ele era impulsivo. Quando ele percebeu que o seu filho Jonatas tinha acobertado, vamos dizer assim, uma fuga de Davi, ele ficou possesso, ele pegou a lança, jogou contra o filho dele para encravar na parede, só não acertou. Mas ele teria matado o próprio filho no impulso de raiva, no impulso de ira, somente porque ele achou que o seu filho estava puxando sardinha para o lado de Davi. Então, Saul, ele tinha jeito de rei, mas ele não tinha caráter de rei. Ele não era o que ele aparentava ser. Já Davi, por sua vez, no capítulo 16 de 1 Samuel, a gente tem quando Samuel vai escolher um rei, ungir um rei, né? Deus manda ele para a casa de Jessé para escolher o sucessor de Saul, e aí os filhos de Jessé vão passando, desde o mais velho Eliabe, vai passando cada um, e Deus não confirma no coração dele. Aí Samuel pergunta, acabaram seus filhos? Não, tem o mais moço, o mais novinho, né? O menos experiente, o menorzinho, ele está lá cuidando das minhas ovelhas. E aí Samuel diz, manda chamá-lo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Era um rapaz ajeitadinho, mas não tinha o porte de um rei, não tinha cara de um rei, né, de um guerreiro. Tanto que quando Golias se apresenta e Davi fala que vai guerrear com ele, Saul fala, quem é você lá? Ele é um guerreiro experiente, você é inexperiente, você é um menino ainda, você não pode fazer isso. Então ele não tinha cara de rei, Davi. Mas Davi, ele tinha algumas características, ele tinha um caráter de rei. Ele era um camarada ousado, e a gente vê essa ousadia dele na questão de Golias. Ninguém queria enfrentar Golias, e ele se apresenta para enfrentar Golias. Ele era ousado. Alguém poderia dizer, ele era presunçoso. O fim da história mostra que ele não estava presumindo que ele poderia vencer. Ele estava com ousadia mesmo para fazer aquilo. Além disso, Davi, ele tinha um exato conhecimento
das suas limitações. Então o rei fala, ó, já que você vai, veste a minha armadura e vai enfrentar Golias com a minha armadura. Ele veste a armadura, mas fica meio desajeitado, fala, não, isso aqui não é para mim, não é assim que eu vou do jeito que eu sou. Eu sou um pastor de ovelhas, eu vou com funda, com pedra, e assim ele foi enfrentar Golias. Além disso, ele era um camarada dependente, por isso que eu digo que ele não era presunçoso, porque ele fala para Golias assim, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou indo porque eu sou o cara, porque eu sou tal, porque eu quero, porque eu consigo. Não. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele era um homem que tinha a sua ousadia calcada na dependência que ele tinha de Deus. Além disso, Davi era um camarada confiável. Por que eu digo isso? Quando Davi se despediu de Jonatas, o filho de Saul, ele prometeu que iria cuidar da descendência de Jonatas. E aconteceu assim. Jonatas teve um filho que, numa fuga, caiu, ficou paralítico, e Mefibosete, e Davi cuidou dele. Mesmo depois que Jonatas faleceu, ele cuidou do filho de Jonatas, cumprindo a palavra que ele tinha dado. E Davi também era um camarada temente a Deus. Uma outra passagem que a gente vai ver mais na frente, Davi está dentro de uma caverna com os seus soldados, eles estão fugindo de Saul. Saul está perseguindo Davi, e aí diz o texto bíblico que Saul entra na caverna para satisfazer as suas necessidades, entra sozinho. E aí os companheiros de Davi falam, Davi, Deus entregou ele na tua mão de bandeja, tá aí, ó, só ele sozinho, nós aqui, vai lá, mata ele. E aí então ele dá uma resposta muito interessante no capítulo 24, versículo 6, ele fala assim, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Então, Davi diz, ele é o meu Senhor, ele é o meu rei, ele pode estar me perseguindo, mas é o meu rei, e ele é o ungido do Senhor. Veja, nenhum desses dois personagens eram aquilo que ele aparentava ser. Nem Saul era rei, apesar de aparentar ser, ele não tinha caráter de rei, e nem Davi era um menino, apesar dele ter cara de menino, ele tinha caráter de rei. Isso tem a ver com você também. Você não é o que você pensa que você é. Nem você é aquilo que os outros dizem que você é. Na verdade, o que é uma pessoa madura? A pessoa madura é aquela pessoa que se vê na medida que de verdade é. Aquela pessoa que se vê menos, aquém ou além, menos ou mais, essa pessoa não é madura. Ela tem uma visão de si mesma inadequada. E cada um de nós somos chamados na vida a criar uma concordância, uma consonância entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente pensa que a gente é. Porque Deus não vai usar aquilo que você pensa sobre você. Deus vai usar você. Deus não vai se relacionar com o seu eu ideal. Deus vai se relacionar com você exatamente do jeito que você é. Você, se quer se conhecer, você precisa se ver abaixo dessa capa de ossos e músculos. Você precisa se ver além da aparência. O que importa não é ter uma aparência de saúde, uma aparência de sucesso, uma aparência de maturidade, uma aparência de inteligência, uma aparência de saúde. Não é isso que importa, ter uma aparência. O que importa é aquilo que você é de verdade. E nessa caminhada das quartas-feiras, através da história de Davi, a gente vai procurando se conhecer a partir deste personagem, que é um personagem tão rico, né? Um personagem às vezes tão contraditório, como nós somos contraditórios, mas tão rico na sua vivência, para que nós possamos crescer no conhecimento de nós mesmos. Vamos juntos nessa jornada?
às quartas-feiras, eu convido você a continuarmos a nossa caminhada. Agora, vai descansar. Você já caminhou um pouquinho com a gente, agora descanse. Na semana que vem, nós vamos continuar a nossa caminhada. Deus te abençoe.